Olha, gente, existem dois tipos de políticos. Os que conhecem e sabem articular e são tranquilos. Você olha assim, não dá nada por ele. Tem aqueles de bravatas que prometem mundos e fundos. E na hora do vamos ver da política, a política com P maior, é difícil. O meu entrevistado de hoje já foi 3 vezes vereador, já foi líder, apesar de estar no 2º mandato de deputado estadual, já foi líder de 3 governos na Assembleia Legislativa e consegue rebater as críticas da oposição sem ficar inimigo do opositor. Vem de uma família tradicional. Eu estou falando de Silvio Camelo, do Partido Verde, filho de Antônio Arnaldo Camelo, que já deve ter pendurado a chuteira, né? Um abraço para quem eu mando um abraço, está praticando a sua medicina, mas eu acho que ainda é o mentor desse deputado que fala manso, mas é como diria, você já ouviu essa frase? Ai, que endurecer vai perder a ternura jamais. Che Guevara. Che Guevara, ele tem esse estilo, não perde a ternura, mas em momentos precisa ser firme. Primeiro, muito obrigado por o senhor estar aqui, conceder um pouco do seu tempo, esses 30 minutos para o programa Conjuntura. Eu primeiro gostaria de agradecer a oportunidade que a TV Mar, através do programa Conjuntura, nos coloca à disposição da sociedade alagoana para que possamos aqui conversar um pouco do que acontece no Legislativo Estadual e as pessoas possam também saber o dia a dia da Assembleia. Então, para mim, é uma satisfação estar aqui nesse canal de televisão do qual eu comecei o jornalismo aqui. Foi mesmo, é? Pouca gente eu não sabia desse detalhe. Disso, eu já sou filho da casa, podemos dizer assim. Eu, além de advogado, sou formado em jornalismo e com o nosso querido e saudoso Canetinha. Eu tinha um programa de 5 minutos dentro do programa do Canetinha. Aí então, você participava ali. Foi o jornalismo que ajudou a lhe projetar, não? Olha, o primeiro cargo público que eu ocupei foi de presidente da Junta Comercial do Estado de Alagoas. Sim. E agora fiquei muito feliz porque participei de uma solenidade comemorativa de 130 anos da Junta Comercial. E dentro da história da Junta estava o meu período como um dos períodos onde a Junta desenvolveu um grande trabalho e desenvolve até hoje com o atual presidente, o Dória. E a importância da Junta Comercial foi também, entre outras coisas, foi me projetar na qualidade de gestor, na qualidade também de uma pessoa pública, né? Um homem público. De lá é que eu fui para a Câmara de Vereadores. 3 mandatos de vereador. O que o senhor destaca desse período de mandato de vereador? O senhor enfrentou algum momento que o senhor diria crítico? Quer dizer, o senhor deve ter ali a administração Kátia... Eu fui vereador na administração do prefeito Cícero Almeida, do qual fui líder também dele na Câmara de Vereadores, e também na administração do prefeito Rui Palmeira, que eu fui da oposição, eu era líder, mas da oposição. Então eu já fui líder da situação e já fui líder também da oposição. Por isso que eu respeito... E hoje Rui Palmeira é governo. É meu colega de governo do Estado, e eu, por ter sido líder da oposição e da situação, eu sei os 2 lados da moeda e sei a importância que cada um tem para o parlamento e para a sociedade. E o que leva o senhor a falar assim, eu quero agora uma cadeira no Legislativo Estadual? Olha, eu estava comprometido com um projeto político do MDB na época, o PV, o Partido Verde, é ainda capitaneado pela Sandra Menezes, e tínhamos uma aliança política com o MDB. E o MDB lançou o hoje senador e ministro Renan Filho, né, para governador do Estado. Então, nós... Lá em 2014? Lá no primeiro mandato de 2014. Então, eu passei a ser uma espécie de líder do governo Renan Filho na Câmara de Vereadores e, identificado com o projeto do Renan Filho, senador, nós fomos convidados para sermos candidatos a deputado estadual, para fazer o arco de aliança naquele momento, foi PT e PV. Sim, que hoje é uma federação, né? E evoluiu para hoje ser a federação com esses mesmos partidos. Fui eleito deputado estadual, na metade do 3º mandato de vereador, e agora estamos aí no nosso 2º mandato, continuamos na Assembleia Legislativa desempenhando nossa função. Eu falei que o senhor foi líder de 3 governos e muita gente, mas se ele está no 2º mandato, como é isso? Como é isso? Na realidade, eu fui líder de 4 governos.
um como vereador, né, e 3 como deputado estadual. Na segunda gestão do governador Renan Filho, eu fiquei na qualidade de líder do governo. Depois, o governador Paulo Dantas, quando foi eleito para completar o mandato, constitucionalmente tinha que ser eleito de forma indireta, um governador. O governador Paulo Dantas foi eleito, viu o nosso trabalho lá na Assembleia Legislativa e me convidou para continuar na liderança. E agora, no segundo momento, agora já no mandato consagrado pelas urnas, o governador Paulo Dantas me procurou e pediu que eu continuasse na Assembleia Legislativa exercendo o papel da liderança. No governo Renan Filho, o senhor enfrentou oposição. O senhor tinha oposição na Assembleia Legislativa. É difícil ser governo ou é fácil ser governo quando você tem uma oposição? Olha, veja só, o que eu vou falar aqui você pode até achar estranho, mas às vezes é mais difícil você ser governo do que ser oposição. Por quê? Porque a oposição ela tem, vamos dizer assim, ela é um franco atirador, né? Franco atirador, né? Não tem maiores compromissos com a gestão, com o projeto que foi eleito. Ele está ali para apontar as falhas, os erros, sugerir às vezes, mas por dizer isso, não estou dizendo que não é necessário a oposição, pelo contrário. A oposição tem um papel fundamental no parlamento, porque às vezes uma crítica construtiva leva qualquer governo a melhorar, não existe nenhum projeto que não possa ser melhorado. Então, esse papel da oposição ele é fundamental. E, às vezes, como você falou aí também, as pessoas confundem ideias diferentes com problemas pessoais. Sim. Isso não pode acontecer. Então... O senhor já teve, assim, um fato curioso, né? O senhor já teve algum de colegas seu, tanto na Câmara dos Vereadores como no Poder Legislativo Estadual, o senhor teve um colega que confundiu o senhor ser governista com a pessoa Silvio Camelo? Eu acho que pelo fato de eu sempre respeitar todos os colegas de situação e de oposição, de ter um diálogo aberto com todos, negociando às vezes as matérias para que elas possam ser votadas, sem que haja interferência regimental da oposição, faz com que a gente, com esse diálogo, evite problemas maiores pessoais. Então, eu não posso me privar de, quando necessário, elogiar a oposição também. De, quando necessário, mostrar o papel fundamental que a oposição tem. E, às vezes, levar até a crítica construtiva da oposição para o gestor, para que ele possa melhorar corrigir o rumo da história. Corrigir. É o que eu digo, não existe nenhum projeto que não possa ser aperfeiçoado. E, nesse quesito, a oposição, muitas vezes, ela tem esse papel de aperfeiçoar os projetos que estão sendo colocados em prática. Antes de chegar no governo Paulo Dantas, aonde o senhor vem, o senhor é uma pessoa assídua, a gente nota que raramente o senhor falta uma sessão no parlamento estadual. O governo Renan Filho, ele foi um governo de execução de obras, de investir parte do dinheiro do FECOEP em obras públicas. Essas obras têm que ser mantidas. Isso tudo está fazendo um planejamento orquestrado, organizado, o ajuste fiscal dá estabilidade para o Paulo Dantas? Olha, uma frase... Agora não estou falando com o líder do governo, agora estou falando com o deputado. Uma frase que foi dita várias vezes durante a campanha, tanto pelo ex-governador Renan Filho, como pelo atual governador Paulo Dantas, é que em Alagoas nada iria parar. Então, essa frase não era apenas uma frase de efeito, mas era uma promessa pública, uma promessa de campanha. Era uma promessa que os alagoanos teriam um governo que iria continuar o que Renan Filho iniciou. Seria um governo de continuação. O que seria essa continuação? É porque, normalmente, quando fala um governo de continuação, não é uma coisa boa, né? Continuação não é continuismo. São palavras diferentes. Muito então, bem. Essa continuação seria o quê? Seria a duplicação em Maceió até Delmiro Gouveia, onde o governador inaugurou há bem pouco tempo mais um trecho, chegando até Jaramataia, Major Isidoro, e as obras continuam. Continuação de programas sociais. Já que o senhor falou em duplicação, e a L-101 Norte, hein? A L-101 Norte, nós tivemos agora, o governador contratou mais uma liberação de recursos junto ao Banco do Brasil. Esse de 1 bilhão? De 1 bilhão, e todas as obras de infraestrutura estão garantidas com esses recursos que inclusive estão sendo Maragogi, colocados. o aeroporto? Inclusive também o aeroporto. Todas as obras de infraestrutura. Inclusive
o aeroporto Maragogi. Mas Então, você ia falando outra coisa e eu interrompi. nós temos também as obras estruturantes, de infraestrutura, mas temos também as obras que são de infraestrutura e sociais. A exemplo do Vida Nova das Grotas, que foi um programa que começou com Renan Filho e tem tido continuidade com a primeira-dama Marina Dantas, com o governador Paulo Dantas e com toda a equipe, né, do CRIA, toda a equipe que está trabalhando nessa questão, porque é muito importante que o marcelense que mora numa grota, que descia muitas vezes se arrastando com um botijão de gás, com a sua feira, com uma pessoa doente, tinha que arrastar debaixo de uma... Agora está tendo toda a infraestrutura que o programa Vida Nova das Grotas, que foi também um programa premiado pela ONU Habitat, é importante que se diga isso, que Alagoas está servindo de exemplo, os programas estão servindo de exemplo para outros estados, para outros países através da ONU e em outras áreas também. Nós temos agora um projeto que foi votado na Assembleia Legislativa, foi o aumento do cartão Escola 10, de 100 para 150 reais. Mas só para quem está em tempo integral, né? Só para quem está em tempo integral. Mas esse programa permite que o aluno ele fique em sala de aula. Combate à evasão, né? Combate à evasão. Em Alagoas, os alunos saíam para trabalhar porque tinham que ajudar a família. Agora é o contrário. Os alunos estudam para ganhar um recurso, também um dinheiro, e também fazer a contratualização da sua internet, né? Fazer a assinatura do seu celular, comprar e-books de forma mais barata, de estudar, se preparar para o vestibular, enfim. O governo do Estado está preocupado com isso. O governo do Estado está preocupado com a gestante, com a nutriz, né? Está preocupado com um programa, junto com a Secretaria da Educação, de renda familiar, da agricultura familiar, para que os pais dos alunos que moram no interior possam produzir e vender, comercializar esse produto. As coisas estão se encaixando em cadeia, né? Nada é por acaso. No governo do Estado, esses programas eles são vinculados um ao outro. Um vai contribuindo e melhorando o que o outro necessita. Tanto é que temos aí dados aí econômicos que mostram que Alagoas teve um avanço na questão da economia. Então, isso é importante que possamos ver e aprimorar. Volto a dizer, nada é perfeito que não possa ser aprimorado. E a situação e a oposição na Assembleia Legislativa tem contribuído com isso. O Parlamento de Alagoas é um parlamento onde o presidente da Casa, o deputado Marcelo Vitor, ele tem essa característica, ele prestigia a oposição, prestigia a situação, não se atropela a oposição. Ele consegue conviver bem com a oposição. Não existe isso. Aliás, mas a Assembleia Legislativa vive um momento novo, né? Que eu não via isso há uns 30 anos que eu frequento a Assembleia Legislativa, faço reportagem lá, já fiz vários momentos, já usei vários adjetivos pejorativos e já há algum tempo a Assembleia Legislativa saiu da página policial e está agora na página política, voltou para a página política. O deputado Marcelo Vitor foi eleito presidente da mesa diretora, né, para esse novo mandato, para essa nova legislatura, por unanimidade. Isso a gente não via há muito tempo. Toda a mesa diretora foi eleita por unanimidade. Isso é bom ou é ruim? Eu acho não tem oposição. Não é que não tenha oposição. É como eu falei, a oposição ela é prestigiada. Existe um pequeno livro na Assembleia Legislativa chamado Regimento. Esse regimento, ele protege a oposição. Ele não é para a maioria, ele é para a minoria. Hoje você tem... Essa deve ser, essa com certeza, foi uma estratégia que o presidente da Casa usou de respeitar o regimento. Hoje, se a oposição quiser, dentro da Assembleia Legislativa, ela usa dos meios regimentais e consegue segurar algumas votações. Ela não vai conseguir segurar todo o tempo todo, claro, que existem os prazos, mas ela pode segurar por muito tempo. Então, às vezes, você faz com que essa questão regimental faça com que os deputados tenham que conversar com a oposição, tenham que dialogar com a oposição. E convencê-la politicamente. Eu vou lhe dizer aqui, uma vez, no início, quando eu estava na liderança, eu quis ir para o enfrentamento com um deputado. Enfrentamento, claro, do campo das ideias, com a oposição. E o próprio deputado Marcelo Vitor me chamou, me orientou, disse, rapaz, você tem que ter calma, porque você vai precisar dele aqui o tempo todo o tempo. Então, aquilo foi o ensinamento. Então, o deputado Marcelo Vitor, dentro da sua, às vezes, da sua forma, né, mais assim, que não gosta muito de holofote, mas ele sabe como lidar com os deputados, conversar, orientar. Não foi uma vez nem duas que orientou a mim também. E vejo também
orientando a muitos deputados. Então, o deputado Marcelo Vitor ele é muito experiente, consegue ter o regimento, né, na palma da mão, e isso ajuda muito a mesa diretora para que possa conduzir os trabalhos. Eu conversando com um deputado das antigas, para dizer, talvez com mais tempo de parlamento estadual, com 8 mandatos, o deputado Antônio Albuquerque, a quem eu mando um abraço, ele me disse assim, nos bastidores da conversa, que hoje um dos políticos mais fortes em Alagoas tem o senador Renan Calheiros, que é o presidente, o pai, né, o senador presidente do MDB, é o partido mais forte, com 14 parlamentares, um governador, dois senadores, né, do MDB, é o partido mais forte. E você tem o Arthur Lira, mas no plano estadual é o deputado Antônio Albuquerque, que considerou que o Marcelo Vitor é o político mais forte, mais influente hoje no estado de Alagoas. O senhor concorda com essa ideia? Concordo, por ser presidente de um poder, né? Por ter esse dom de ouvir os parlamentares, por ser, às vezes, o fiel da balança entre os poderes. Isso é importante que se tenha um parlamento forte, porque o parlamento representa a sociedade. O parlamento é a caixa de ressonância. O governador sai do parlamento, né? Também. Que se acabou esse paradigma, né? Que diziam que a Assembleia não ia nunca eleger um governador. Elegeu o Paulo Dantas, ajudou a eleger o Paulo Dantas. Já elegeu Paulo Dantas, Ronaldo Lessa e teve mais um. Mas o Ronaldo ele veio da prefeitura para o governo do estado. Não saiu do governo da Assembleia para o governo. Sim. Então foi outro paradigma que foi quebrado aqui. Talvez, claro, um conjunto de coisas e razões levaram a isso. É uma boa administração, uma boa avaliação que havia do ex-governador Renan Filho, e isso foi transferido também para o governador Paulo Dantas, que no período que ficou demonstrou que tinha capacidade de fazer com que aquela velha frase fosse verdade. Em Alagoas nada vai parar. 18 bilhões é o orçamento do estado de Alagoas, mas está com uma máquina pesadíssima. O governo consegue chegar até o final do ano equilibrado? O governo está equilibrado, o governo já vem fazendo o dever de casa há muito tempo, o governo vem prestigiando o servidor público, o governo vem garantindo obras estruturantes. Você que está nos vendo e nos ouvindo nesse momento, você tem que saber que Alagoas, os empresários saíam daqui para participar das licitações de fora do estado, não é? Então, hoje é o contrário? Hoje é o contrário. Os empresários de fora vêm para cá participar das licitações. Para disputar mercado. Porque, proporcionalmente, é um dos estados que mais investe em infraestrutura. E isso não foi fácil você quebrar esse paradigma. Antes, quando você queria pintar uma escola aqui em Alagoas, você tinha que pedir dinheiro ao governo federal. Hoje não. Hoje nós estamos duplicando estradas, como eu já falei, estamos construindo hospitais, estamos construindo UPAs, estamos construindo creches. Onde é que você já viu o governo do estado construir creche? Nós temos um programa que foi iniciado pelo governador. É o governador Paulo Dantas. E agora anunciou hoje nessa... É a menina dos olhos de ouro, fala em 20 creches? Do governador. Não, só o Maceió tem contemplado com 20 creches. Estamos esperando que a prefeitura coloque os terrenos à disposição, porque é o seguinte, o terreno é colocado à disposição pela prefeitura e o governo constrói e entrega à prefeitura, pela gerir. São quantas creches em todo o estado? São 200 creches. A 20 só para Maceió. 20 só para Maceió. E nós precisamos fazer com que as mães de Maceió possam sair para deixar seus filhos num local adequado. Você alagoano, tenha curiosidade, vá ali em Rio Largo. Não precisa ir longe não, vá aqui em Rio Largo. Veja a creche Cria que foi inaugurada lá. E é oposição ao governo? E é oposição ao governo. Não existe, olha, esse programa de creche, Ouro Branco, você já deve ter ido em Ouro Branco. Já foi? É de oposição ao governo, mas recebeu uma creche lá, foi contemplada. O governo do estado não olha se é oposição nem a situação. Olha que a criança que mora naquele município precisa de uma creche. Se depois isso vai ser usado por A, por B, por C politicamente, o povo que decida. Nós temos que governar para a sociedade. E se formos à praça pública e dissemos, vamos construir o maior programa de creche que já existiu no estado de Alagoas, está sendo construída. Todos os meses o governo inaugura uma creche. O prefeito, sendo oposição ou situação, está lá participando, está sendo beneficiado o cidadão daquela comunidade. E a creche Cria é um modelo, é um exemplo que as pessoas possam ver de estrutura, de infraestrutura, de arquitetura, para que nossas crianças terem essa... É pela creche que as mães recebem 100, 150 reais, 100 reais, né? Aumentou para 150, né? Tem o programa CRIA, de gestante e de nutriz, né? O cidadão que não nasceu ainda já está sendo beneficiado, porque a gestante já está recebendo o seu benefício, já está recebendo
é essa questão desse programa, que também é muito importante. E também, depois, quando é Nutris, ela passa vários meses recebendo ainda. Economicamente, o senhor diria que o Estado, o senhor disse, acabou de afirmar que o Estado está equilibrado. Na negociação com os 84 mil servidores, através dos líderes do Movimento Unificado, são 84 mil servidores ativos e inativos, a folha que estava em 300 milhões já está em 474 milhões. O governo Paulo Dantas, com base na Lei de Responsabilidade Fiscal, está propondo um reajuste de 5,79%. Esse reajuste, uma reposição, né? Uma reposição salarial. E isso seria 3% em outubro e 2,79% em janeiro ou dezembro, se houver dinheiro em caixa, não furia a Lei de Responsabilidade Fiscal. Os servidores rejeitaram a proposta, o que, de certa forma, até frustrou alguns parlamentos que esperavam votar a mensagem do governo com esse reajuste agora no dia 30. E os servidores estão pleiteando esse reajuste de uma vez só. 5,79%. Aceitam a proposta, mas querem receber de uma vez só. Há condição de atender esse pleito? Olha, o governador ele recebe a orientação da Secretaria de Planejamento e da Secretaria da Fazenda. Esses dois secretários em especial é quem podem dizer ao governador se há condições ou não. Como parlamentar, eu posso lhe dizer, e você que cobre a Assembleia sabe, que do ano passado para cá, dezenas e dezenas de categorias foi aprovado na Assembleia o plano de cargos e salário. E se você for colocar o aumento real que aconteceu para essas categorias, que eu aqui defendia e defendo esse aumento, vai demonstrar que Alagoas esgotou sua capacidade de endividamento nessa questão. E está fazendo, 49%, está fazendo um esforço hercúmeno para que possa continuar valorizando o servidor. Mas Alagoas paga em dia, Alagoas pagou seu 13º, Alagoas antecipa pagamento, agora mesmo no São João, antecipou o pagamento para que o servidor pudesse passar as festas juninas com dinheiro no bolso, para poder prestigiar o nosso comércio, que esse dinheiro possa circular e trazer mais impostos. Enfim, o Estado nunca se privou de valorizar o servidor. E é preciso, e eu defendo. Agora, nós temos que ter o limite do que a lei permite. O que me chama a atenção nessa negociação com os servidores, que categorias que são ruidosas e que reivindicam de forma forte, quando a questão é salarial, como o Sindicato dos Policiais Civis, o Sinteal, o Sindifisco, eles estão elogiando o governador Paulo Dantas, ter essa discussão política com relação ao pagamento do reajuste, mas dele ir para a linha de frente para negociar. Ele não manda assessor, ele vai. Como as negociações continuam por conta dessa decisão de Assembleia, o governador vai manter esse mesmo tom de ele ir para a linha de frente para negociar? O governador ele assumiu a negociação, como você colocou aí, claro, auxiliado pelos secretários das pastas que têm as informações e o planejamento, e está tentando conversar, mostrar ao servidor que o Estado está podendo fazer, já fez, já propôs. Além, eu acho até que ele propôs até um pouco a mais do que podia, mas ele, nesse intuito de privilegiar o servidor, está assumindo pessoalmente e sabe a importância que tem o servidor em todas as áreas, na educação, na saúde, no serviço como geral, DER, DETRAN, Secretaria de Planejamento, Secretaria de Agricultura, Secretaria de Infraestrutura, enfim, Secretaria de Esporte, enfim, todo o servidor público, ele é importantíssimo para que a máquina ande, para que a máquina esteja azeitada. E por causa disso, o governador vê essa importância e assume pessoalmente esse papel. A LDO, a Lei de Diretriz Orçamentária, foi a finalzinha ali, como dentro de um prazo que estava previsto, foi aprovado no primeiro semestre, o que permitiu o Parlamento Estadual entrar em recesso aí constitucional, não é uma coisa dos senhores, é uma coisa da Constituição, para o orçamento que deve chegar entre setembro e outubro, é a previsão mais otimista dos seus colegas parlamentares. O senhor consegue imaginar de quanto... O desse ano foi 18, quase 19 bilhões de reais. Deve ser o mesmo valor ou vai ser um pouco mais, já que o Estado está usando mais dinheiro em obras? Todos os anos há um incremento na receita e há um incremento no orçamento para o próximo ano, já que não é um número real. É um número que você faz uma avaliação, faz um estudo e é uma previsão orçamentária. É verdade. Para que possa ser colocado. Então, eu tenho certeza que... Será um pouco mais de 20 bilhões? Não posso afirmar, mas haverá um incremento, como tem historicamente, todos os anos tendo esse incremento. E é importante que Alagoas tenha um orçamento bem próximo à realidade, para que não seja uma peça de ficção.
como muitas vezes existia uma peça de ficção. Se votava um orçamento, que esse orçamento não existia. Se votava um orçamento para se ter um maior poder de remanejamento, vamos dizer assim. Era uma estratégia que o orçamento hoje não é uma peça de ficção. Não, hoje... É o que o Estado tem capacidade de arrecadar. Dentro de um parâmetro, né? Você não pode ser um número exato, mas dentro de um parâmetro você está trabalhando com a realidade. Então, se você fizer um estudo do que foi aprovado no orçamento que foi verdadeiramente executado, você vai ver que existe realmente uma peça que chega muito próximo ao que deveria ser. Quando não, se teria condições de ter mensagens pedindo um crédito especial. O senhor não vai acreditar, mas ele já está me avisando ali que meu tempo está se esgotando. Nós estamos conversando há quase 30 minutos. Eu vou ter que convidar o senhor para voltar aqui. Mas antes de encerrar essa nossa entrevista, o que é possível o servidor alagoano, os 3 milhões de alagoanos, esperar? Já que nós temos alguns índices que precisam melhorar. Na área social, nós temos um alto índice de vulnerabilidade social, né, por conta da pandemia que agravou a situação, não só de Alagoas, mas em todo o país. Aliás, posso falar até em mundo, questão de mundo, a gente está vendo a Europa aí com uma crise, uma recessão muito forte. O que é possível imaginar para Alagoas no segundo semestre? É possível imaginar a continuação do trabalho que está sendo realizado, a ampliação das ações. Né? Mais oferta de empregos? O próprio investimento em infraestrutura já cria uma quantidade muito grande de empregos. Mais concursos? Isso é que é importante. A questão dos concursos, a Secretaria de Planejamento já divulgou um calendário de concursos que serão realizados, né? E que é importante que o Estado seja sempre um indutor do desenvolvimento. Prioridade é agricultura e saúde? A agricultura, Alagoas teve um aumento da produção de grãos, né? Já foi colocado isso na imprensa. E é importante que a agricultura também tenha esse papel de fixar o homem no campo. Inclusive, o governador Paulo Dantas comprou uma fazenda agora por 6 milhões para o Estado. Aliás, o governador não. O Estado comprou uma fazenda de 6 milhões para desapropriar. Fazer reforma agrária. Fazer, através de Teral, a reforma agrária. Não, essa já é outra que também está sendo colocada para... Me parece, essa são é do Produban. Duas que foram do Produban em Taquarana. No primeiro semestre houve essa desapropriação pelo governo do Estado para que o Teral pudesse fazer a reforma agrária. E agora mais 2 estão vindo aí para que dê continuidade a esse programa que é importantíssimo. Deputado, muito obrigado. E torcendo aqui para que Alagoas consiga reduzir esse número da vulnerabilidade social, né? E que esses investimentos continuam. Eles não afetam para encerrar mesmo, não afetam de nenhuma forma os programas sociais, nem salário, nem 13º. Não. Tudo está garantido. Eu vou encerrar com aquela velha frase: em Alagoas, nada vai parar. Muito obrigado. Nada vai parar.